Galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez um vídeo falando sobre um mangá novato que é o Red Hood, mangá da Shonen Jump, estreado na edição 30 desse ano. Atualmente está com 8 capítulos. Eu estarei analisando, falando um pouquinho sobre ele e vendo o que esse mangá ainda pode propor, se ele pode sim fazer sucesso, se ele pode ser um grande sucesso futuramente na revista. Eu estava com plano de fazer uma análise, tipo primeiras impressões do seu capítulo 1, quando ele estreou, mas acabou que não dando. Se você acompanha o canal, você sabe que eu estive bem esses últimos meses, mas eu resolvi então pegar os 8 primeiros capítulos e fazer uma análise total para ver o que esse mangá propõe e a partir daí o que esse mangá pode apresentar para nós. Para ter um bom desenvolvimento já em outros capítulos e dá para entender mais ou menos que rumo a história pode estar se caminhando. E bem, Red Hood nesses outros capítulos mostrou bem o que ele pode propor, o que ele pode apresentar na história, beleza? E se você quer ver mais vídeos como esse, semana que vem eu pretendo fazer de Neru, que é outro mangá que também estreou na Shonen Jump junto com Red Hood, e analisar qual a popularidade desse mangá. E se você quer que eu faça análise de outros mangás, não sei se é da Shonen Jump e outros também, deixa o seu like, se inscreve no canal também, isso ajuda bastante, por mais pequeno que seja, é muito importante para assim o canal estar crescendo cada vez mais, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente falando sobre a história de Red Hood. Red Hood, ele com a história de Velou, que é o protagonista, e é um garoto que vive numa vila, uma vila pequena, que ele é cuidado pelo prefeito da cidade. Esse prefeito é meio que respeitado por todas as pessoas, isso porque ele já derrotou um dos lobos, teoricamente, pelo que se diz, né? Ele derrotou um, mas em certo momento, alguns lobos estavam rodeando aquela cidade, então eles chamaram os caçadores, a guilda, uns membros da guilda de caçadores, que é a Green. A Green, ela apareceu, na verdade a Green era uma criança e todo mundo ficou pensativo se essa criança iria proteger o Velou, que é o protagonista. Ele que queria proteger porque ele gosta das pessoas da vila, ele tem um respeito pelas pessoas da vila e ele queria proteger. A vila é o motivo dele estar lutando, mas eles sabiam que Green não tinha essa capacidade de lutar, então por isso que eles chamaram a Green para lutar, para proteger ele, que ela é sim uma caçadora, ou seja, ela tem mais experiência com isso, mas acabou que o Velou foi junto com ela e assim eles foram lutar com o lobo. Inclusive uma coisa bem interessante que eu pelo menos notei no primeiro capítulo é algumas semelhanças, algumas coisas que o autor colocou em comparação à história da Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, a própria Green tem uma aparece bastante com a Chapeuzinho Vermelho, temos os lobos, tem o linhador, tem a vovó, que na verdade não tem muito a ver com as duas, não tem muito a ver uma com a outra, mas que tem essas comparações todas na história. E com isso a história, ela no primeiro capítulo foi bem legal, na verdade. O protagonista, o Velou, ele então derrotou um dos lobos, na verdade ele ajudou, porque ele não tem tanta experiência em lutas, essas coisas, mas com a ajuda da Green eles derrotaram o lobo. E a Green viu o potencial nele para ele também se tornar um membro da guilda de caçadores, e se assim até chama ele também. O interessante em Red Hood é que normalmente os mangás eles apresentam o primeiro capítulo e apresentam o objetivo do protagonista já no primeiro capítulo, um objetivo para que ele possa seguir, como por exemplo Boku no Hero, onde o protagonista, o Midoriya, ele queria ser um herói, só que ele não tinha habilidade, não tinha individualidade. Então, no fim do capítulo, o All Might disse que ele podia se tornar um herói e assim então começa a jornada dele. Em Naruto, o protagonista, ele não conseguia fazer jutsu, ele não conseguia mexer com essas coisas de ninja, mas ele tinha o sonho de se tornar um ninja, o maior. E aí no final, ele finalmente consegue se tornar um ninja, então começa a jornada dele. E vários outros mangás que tem esse tipo. Normalmente o primeiro capítulo é para apresentar o objetivo do protagonista para ele seguir. Porém, em Red Hood eu notei que tem uma diferença. Isso porque o protagonista ele não aceita se tornar um caçador já no primeiro capítulo. Isso tem um desenvolvimento em mais ou menos os 5 primeiros capítulos, que eu considero pelo menos os capítulos de introdução da história, porque lá o autor ele desenvolve o protagonista para ele se tornar um caçador. Mas isso porque o Velou ele tinha como objetivo proteger a vila. Isso era o motivo dele querer lutar, isso é o motivo dele querer se tornar forte, querer derrotar os lobos. Porém, o autor ele foi até bem inteligente nisso, porque ele tirou esse objetivo dele e colocou um outro. Como?
foi apresentado os vilões, que são até então os vilões os mais fortes, né, porque foram os únicos que apresentaram até então, que é a Red List. Não foi muito falar sobre eles também, porque a história está no início, mas a Red List, eles destruíram a vila praticamente, e as pessoas que estavam lá tiveram que morar em outra vila. Ou seja, o único objetivo do Velor, que era proteger a vila, ele não conseguiu cumprir. Então agora o autor consegue mudar o objetivo dele, que é derrotar essas pessoas que destruíram a vila dele. Então como é que ele vai fazer isso? Se tornando um caçador, entrando na guilda de caçadores. Então o autor consegue fazer a ligação e fazer o autor entrar na jornada de ser um caçador. Provavelmente na história ele está passando por uma seleção para se tornar, e segundo a obra é uma seleção muito difícil. Foi apresentado outros personagens, alguns outros personagens que também estão participando. O capítulo atual, que é o 8, apresentou vários outros que são bem legais, alguns deles são bem carismáticos, alguns deles. Isso é algo que eu gosto bastante. Personagens carismáticos, o autor ele consegue fazer isso muito bem. O Velor, a Glyn, que na verdade até então é a melhor personagem da obra, e eu acho que muitas pessoas concordam comigo. E vem outros personagens que eu tenho certeza que o autor vai desenvolver eles muito bem. E vários outros pontos, teorias que a gente pode fazer, que eu não vou me preocupar muito com isso. Se você quer entender um pouco a história, dá uma lida, você vai gostar com certeza. E fica aí a minha recomendação de Redwood. Agora a gente entender um pouquinho da história, vamos entender um pouquinho como é que anda a popularidade da obra de Redwood. Normalmente na Shonen Jump, os mangás que eles estão no ranking, na verdade são os toques. Se você não entende muito bem de toques, vou deixar um vídeo do vídeo de toques mais atual que eu gravei, ver se eu deixo na descrição, se eu lembrar, né, que às vezes eu esqueço. E para você ver como é que funciona as toques, os rankings dos mangás. Normalmente a Jump organiza os mangás dos mais popular por menos popular, e os mangás novatos eles estão na luta por conseguir a sua popularidade. Redwood é um novato, ele estreou a primeira toque dele. Normalmente a Jump espera 7 capítulos sem estrear, e no 8º ele tem seu primeiro ranking. Foi o caso de Redwood. E ele estreou bem, na verdade, ele estreou na posição 6, o que é muito bom. A gente comparar com outros mangás, por exemplo, Mashler, ele estreou na posição 5, e o Sakura Family também na posição 5. A Deadlock, se eu não me engano, foi a 6 ou a 7, não tô me lembrado muito bem. Mas esses mangás até então eles estão durando na revista, eles estão tendo uma boa popularidade e estão conseguindo permanecer na revista. Redwood pode permanecer? Pode, mas eles não podem garantir também. Existem outros mangás que também estiveram em posições boas, estrearam bem, mas ficaram mal os capítulos seguintes. Então eu esperaria pelo menos até o capítulo 10 ou 11 para a gente analisar se realmente o mangá ainda permanece com uma boa popularidade. Mas bem, as pessoas comentam bem, falam bem do mangá. Muitas pessoas estão gostando do mangá. O próprio autor mesmo, no capítulo atual, falou que está recebendo muitos presentes, muitas cartas, muitos elogios e muitos incentivos para ele permanecer com a obra. Ou seja, ele está tendo um feedback muito positivo. Mas também sempre aquelas pessoas que também não gostam muito, né? Algumas pessoas reclamam que a obra tem um traço bem sujo, na verdade, que não é como, por exemplo, o Dr. Stone. Você lê Dr. Stone, você dá para notar que tem um traço bem limpo, você vê e sente, na verdade, aqueles personagens, parece que eles têm, em alguns momentos, parece que tem vida. O autor tem um bom traço e é muito bonita a arte dele. Mas não quero dizer que Redwood desenha ruim, não é feio. Na verdade, todos os mangás da Jump, na verdade, eu tenho certeza que eu, por exemplo, não conseguiria desenhar com tanta facilidade. Alguns são bem mais caprichados, outros nem tanto. Mas isso varia em arte dos autores. Por exemplo, Kokusei Kazaku parece uma arte bem desleixada, bem preguiçosa, mas o autor ele tem o seu estilo, ele tem o seu traço, e sim, ele consegue fazer coisas boas também, traços que a gente fica até analisando, vendo que o autor realmente tem um dom. Ou seja, esse negócio de arte eu acho que vai de cada autor. E Redwood, na minha opinião, tem um bom traço, tem uma boa arte, e só elogios, na minha opinião. Ele vai melhorar, e daí pra frente ele só vai melhorar ainda mais. Isso acontece com todos os autores. Normalmente as obras de início eles têm um certo estilo, mas ao decorrer da obra o autor ele vai desenvolvendo
e com certeza daí pra frente só vai melhorar ainda mais. Tenta pegar, por exemplo, uma obra dos primeiros capítulos e comparar com os capítulos atuais, uma obra longa, você vai ver a diferença bem grande que tem o desenvolvimento que o autor fez do início até atualmente. Red Hood, então, na minha opinião, está tendo assim uma popularidade boa e a gente só pode esperar o melhor daí para frente. Eu não posso confirmar se a obra vai ser assim um grande sucesso, se ele vai ser assim um novo Boku no Hero, que inclusive Red Hood, o autor, ele já foi assistente do Horikoshi Koreia, autor de Boku no Hero, por isso que eu vejo algumas semelhanças, por exemplo, na arte, em alguns pontos, e algumas outras coisas também. Eu não vou demorar muito para explicar sobre isso, talvez eu fale isso em outro vídeo, mas talvez a gente veja algumas referências em Boku no Hero, porque alguns atores que foram já assistentes de outros mangakás, eles costumam deixar um pouquinho da sua obra que eles se inspiraram. Por exemplo, Tiro Oda, que é o autor de One Piece, ele foi assistente do autor de Samurai X, ou Rurouni Kenshin, como é chamado no Japão. E, pelo que parece, ele gosta muito dos temas samurai. Tanto que o Zoro, ele usa espadas. Atualmente tem um arco de Wano, que na verdade foi mais de 20 anos depois de terminar Samurai X, mas o autor parece que gosta bastante desse tema de samurai. Talvez a gente veja também, quem sabe, algumas referências da Boku no Hero, quem sabe, futuramente, na obra de Red Hood. Eu gosto bastante de Boku no Hero. Se Red Hood tiver a mesma popularidade, o mesmo crescimento que Boku no Hero, ele vai sim se tornar um dos meus favoritos. Então, vamos só aguardar para ver o que esse autor vai fazer futuramente com a obra, beleza? E bem, é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, é muito importante isso para o crescimento do canal. E quer ver mais vídeos como esse, deixa nos comentários qual mangá você quer que eu fale, beleza? Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.